Olá! Nesse vídeo nós vamos juntos ler a Bíblia, a Palavra de Deus, vamos refletir na mensagem bíblica e vamos também tirar algumas lições práticas para a nossa vida. E eu gostaria de convidar você a nos acompanhar na leitura, na reflexão da Palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você se inscrever aqui no nosso canal, para você ativar o sininho, para você não perder aqui as notificações e para você também curtir o vídeo. Você curtindo o vídeo vai ajudar na divulgação da Palavra de Deus para que mais pessoas leiam a Bíblia, aprendam mais a respeito da Palavra de Deus. Então vamos lá, vamos para o capítulo 3 do Evangelho de João. Evangelho 3 do capítulo de João. É muito importante ler a Bíblia todos os dias. Quando a gente lê, a gente aprende, a gente tira lições práticas para a nossa vida, né? Então Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse. Nicodemos era um homem importante, a Bíblia diz que era um dos principais dos judeus. E aqui nós temos um detalhe bem interessante, que ele foi conversar com Jesus à noite. Olha só que detalhe interessante. Muito provavelmente Nicodemos havia ouvido falar de Jesus, ele havia presenciado os milagres de Jesus, o que Jesus estava realizando. Nicodemos ele sabia a respeito da vinda do Messias. E ele, ao ouvir falar de Jesus, ele ficou se perguntando, será que Jesus é o Messias? Mas ele não quis se expor, ele não quis mostrar para as pessoas e ele busca conversar com Jesus à noite. E olha que interessante, ele chega para Jesus e diz assim, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Nós percebemos aqui que Nicodemos ele sabia que Jesus era o Messias. Ele afirma, ele diz assim, olha, ninguém pode fazer o que você faz se não for por parte de Deus, se não for da parte de Deus. Então ele sabia que Jesus era o Messias. E Jesus então respondeu no verso 3, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui Jesus ele conhecia o coração de Nicodemos. Jesus ele já sabia tudo o que passava na mente e no coração de Nicodemos. E Jesus ele faz aqui uma afirmação, extraordinária, dizendo assim, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava fazendo um convite para Nicodemos. Jesus estava dizendo para ele assim, olha, você precisa nascer de novo. Você precisa se entregar, você precisa colocar a sua vida completamente nas minhas mãos, nas mãos de Deus. E Nicodemos então pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nicodemos, ele talvez tenha tentado aqui disfarçar um pouquinho a respeito do que Jesus estava falando, fazendo uma outra pergunta a respeito do que Jesus havia dito, Como que pode um homem velho nascer de novo, voltar ao ventre materno? E Jesus então no verso 5 responde, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Jesus fez um chamado para ele, um chamado para que ele se entregasse, para que ele nascesse de novo. E Jesus hoje também nos convida a nascermos de novo, ele nos convida a tomarmos uma decisão ao lado dele, a nos firmar cada vez mais ao lado de Cristo Jesus. E aí o verso 9, então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais?
Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que lá desceu, o Filho do Homem. Então, os judeus, eles não acreditavam, né? Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. E Jesus, ele fala claramente para Nicodemos, dizendo o seguinte: olha, vocês estão sendo incrédulos, vocês precisam crer, vocês precisam compreender a mensagem. E o verso 14: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aí então o verso 16, que é um dos versos mais lindos da palavra de Deus. E eu poderia dizer que se nós não tivéssemos a Bíblia, nós tivéssemos apenas o verso 16, nós teríamos praticamente toda a finalidade, todo o objetivo da Bíblia resumido em um único verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, porque aqui nós podemos ver o amor de Deus, nós podemos ver a entrega de Jesus, nós podemos ver o plano da salvação de uma forma muito clara, muito linda, muito bonita. O amor de Jesus, a entrega de Jesus por cada um de nós, o amor de Deus, né? O amor de Deus Pai por cada um de nós. E o verso 17 diz assim: olha, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Então, é somente através de Jesus que nós podemos ter a salvação. É somente através de Cristo que nós podemos ter a vida eterna. Nós precisamos crer em Jesus. E crer em Jesus envolve entrega, envolve comprometimento, envolve obediência, fidelidade a Cristo Jesus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Jesus estava no meio do povo, Jesus estava no meio das pessoas, mas as pessoas, elas não reconheceram que Jesus era o Messias. Elas não depositaram a sua fé, a sua confiança em Jesus. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus aqui ele faz uma comparação, né, falando da luz, das trevas, e ele menciona o seguinte, que a pessoa que pratica o mal, ela detesta a luz. Então no verso 22, Jesus agora ele está com João Batista, né? Jesus e João Batista. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo. Olha que detalhe importante da palavra de Deus. Por várias vezes, João Batista ele testemunhou, dizendo: Olha, eu não sou o Cristo. As pessoas elas pensavam, imaginavam que João Batista pudesse ser o Cristo. E ele, por diversas vezes, afirmou: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então aqui ele mostra que ele não era o Cristo e que o trabalho dele era o quê? Era anteceder a vinda do Messias, era avisar, alertar a respeito da vinda do Messias. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que mensagem maravilhosa aqui da palavra de Deus. João Batista ele sabia exatamente o seu lugar. Ele sabia exatamente quem era Jesus e quem ele era. E ele afirma no verso 30:
convém que ele cresça e que eu diminua. E a gente percebe aqui que nos dias de hoje as pessoas estão vivendo de uma forma diferente. As pessoas estão querendo crescer cada vez mais e estão querendo diminuir cada vez mais as outras pessoas. E João Batista, ele queria exaltar a Cristo, ele queria mostrar que Jesus era o Messias, ele não queria estar ali no centro das coisas, mostrando para as pessoas quem ele era e coisa e tal, mas ele queria o quê? Ele queria exaltar a Cristo. E é essa a atitude que nós também devemos ter, a atitude de exaltar a Cristo e não exaltar a nós mesmos. Nós precisamos colocar Jesus em evidência, nós precisamos testemunhar de Jesus, falar de Jesus para todas as pessoas. E se importar talvez um pouco menos com o eu e se importar mais com as coisas de Deus. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Bom, Jesus aqui ele fala a respeito de algo muito importante, muito relevante. Por quê? Porque ele menciona que a vida eterna ela vem somente por meio de Cristo Jesus. É somente por Cristo Jesus que nós podemos ter a vida eterna. É em Jesus que nós precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança. É em Jesus que nós precisamos ver exatamente qual deve ser a nossa atitude diante das situações da vida. Jesus ele precisa ser o nosso modelo. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele testemunhou, ele falou, ele mostrou para as pessoas a respeito do reino de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, não o aceitaram como Senhor e Salvador. Muitos o aceitaram, mas muitos não o aceitaram. E esta é a realidade hoje também. Muitas pessoas aceitam a Cristo Jesus, muitas pessoas se entregam a Jesus, mas infelizmente muitas outras pessoas não querem saber de Cristo. E você? Você ama Jesus? Você se entregou a Jesus? Bom, eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Espero que você esteja cada vez mais perto de Jesus, estudando a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus e se entregando a Cristo todos os dias. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você ama e nós nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá.